Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo de mais um mandamento. E hoje é o quarto mandamento, né, que é tão aí polêmico, gera várias discussões a respeito disso, que fala do sábado. Né? Antes de começarmos e lermos, né, o mandamento, já pedimos para que vocês se inscrevam, compartilhem, deixem o like também. E vamos também, antes de tudo, fazer a nossa pequena oração. Oremos. Senhor meu Deus, te agradecemos, Pai, por mais esse momento. Abençoa cada pessoa que assiste esse vídeo, que nós possamos aprender cada vez mais de Ti e que em momento nenhum nós firamos as pessoas conforme o que elas pensam, mas que possamos ter esse momento aqui de debate e mostrar aquilo que nós acreditamos que é a Tua palavra. Amém. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o quarto mandamento ele está lá em Êxodo 20, né, do versículo 8 a 11, e diz o seguinte: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo e nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amém. Então, o primeiro ponto que a gente deve lembrar, né, que a gente deve se ater a esse mandamento, é quando Deus ele fala assim: lembra-te. Essa palavra lembra-te remete para que os israelitas eles lembrem de algo que já foi mencionado, tá? A respeito da criação, que está lá em Gênesis 2, 2, 3, e também em referência à guarda do sábado, no que se diz respeito ao trabalho, tá? Que foi mencionado antes, inclusive em Êxodo 16, verso 5. E também de Êxodo 16, mas a partir dos versos 22 ao verso 28, tá? Então o que é que acontece? Os versos 9 e 10 de Êxodo 20, em que a Renata ela falou aqui o quarto mandamento, tá? Eles relacionam o sábado sendo o sétimo dia. Por quê? Porque muitas pessoas elas hoje ficam questionando a respeito do sábado ser o sétimo dia ou o domingo ser o sétimo dia, e quando na verdade é o sábado, tá? Então as alusões ligando a criação ao sábado, elas podem ser encontradas desde Gênesis, em Gênesis 2, 2, 3, até mesmo em Apocalipse 14, tá? Cobrindo dessa forma toda a extensão da história bíblica. O que eu acho de interessante é o fato de que a maioria dos cristãos eles tendem a guardar os 10 mandamentos, eles aceitam os 10 mandamentos como sua regra de fé e doutrina, mas uma parte, e se bem a maioria, tá, eles alteram esse quarto mandamento ou eles ignoram. E eu fico sem entender o porquê dessa situação, né? Se a gente entende como regra de fé e doutrina os 10 mandamentos, porque apenas um mandamento, que é a guarda do sábado, ele tem que ser ignorado ou ele tem que ser alterado. Que é a tá? questão de ser abolido, né? Por que abolir só um? Exatamente. E isso, na verdade, não tem nada a ver. Então, com relação à Torá, na Torá e na Taná, a gente também tem essa observação, tá? Que é a respeito do Shabat. E aí o que é que acontece? Vocês vão verificar aqui na tela, eu não sei de qual lado vai passar aqui, a diferença entre duas palavras que têm a mesma pronúncia. A diferença é que uma tem uma letra a mais e outra a menos. No quarto mandamento ele fala do Shabat, com apenas um B, né, que é o descanso. E o Shabat com 2 Bs, que é justamente o sábado. Ou seja, Deus é tão maravilhoso, né, que faz esse joguinho de palavras para que todo o povo de Israel ele pudesse entender de forma clara que o sábado, né, ou seja, o Shabat,
era dia de Shabat, ou seja, o sábado era o dia de descanso. Amém. Incrível isso, né? Bom, nós vamos falar agora um pouquinho da aplicação, né, no Antigo Israel. Que se você pegar Gênesis, como o Michel falou, o capítulo 2, que fala exatamente a respeito disso, vocês vão ver que Deus mesmo deu o exemplo, né? Fez toda a sua criação em 6 dias e descansou no 7º dia. E como o Michel também falou, as pessoas falam muito a respeito disso, de ter se tornado o domingo, porque aboliu a lei, enfim. Mas se a gente parar para pensar direitinho, é questão também um pouco de lógica. Se a gente verificar os 7 dias das semanas, o domingo ele é o primeiro dia, certo? E o sábado é o último dia, o 7º dia. Se a gente for parar para analisar essa questão de trabalho e descanso, não faz sentido você descansar no primeiro dia da semana se você não trabalhou antes para poder descansar, né? As pessoas falam que é o domingo, o dia de descanso, o dia do Senhor. Mas se o domingo é o primeiro dia, você ainda não trabalhou nada. Você trabalha, se for por lógica, de domingo a sexta-feira, e o 7º dia, que é o último dia que todos os outros você trabalhou, é o dia que você vai descansar. Não faz sentido você descansar sem ter trabalhado antes. Acho que deu para entender um pouco essa questão, né? E também, se a gente for olhar para o Antigo Israel, também tem a questão do maná, né? E os dias ali do deserto, da mudança ali que teve, das pessoas receberem o maná diariamente e pegarem apenas a porção que seria devida para aquele dia. O que eles pegassem a mais ficaria ruim, se estragaria. Porém, na sexta-feira, eles recebiam a porção dobrada, né, desse alimento, para que no sábado eles pudessem descansar. E o alimento ele não se estragava. Então, se você reparar todo o cuidado de Deus, desde o seu exemplo de descanso no 7º dia, como também do cuidado com o seu povo, para que não trabalhasse, né, no sábado, não pegasse alimentos, enfim. Ele teve o cuidado de entregar a porção dobrada e que essa porção dobrada ela não se estragasse. Amém. É isso daí. Como eu tinha falado, né, a respeito aqui de Êxodo 16, a Renata falou que havia sido mencionado em Êxodo 16:5, e como eu falei para vocês também em Êxodo 16, também do verso 22 ao 28, e eu vou ler esses versos para vocês agora. Ao 6º dia, colheram o pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, e nem deu bichos. Amém? Amém. Como Renata falou aqui, a ordem foi dada para que eles pudessem colher o maná. E aquela porção ela deveria ser usada somente para aquele dia. Não a pessoa tiver um olho grande e tudo mais e levar para casa para ficar estocando. Não. Deus foi tão maravilhoso com eles que deu o maná para que eles comessem naquele dia, e no outro dia eles teriam uma porção nova. Eles não poderiam guardar, porque no outro dia cheiraria mal. Porém, na sexta-feira, eles teriam sim a oportunidade, e na verdade a obrigação de pegar em dobro, para que no sábado eles não saíssem para fazer nenhum tipo de coleta, nenhum tipo de trabalho. Tá? Então, verso 25. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Amém. Amém? Então, Deus tinha acabado de dar um exemplo a respeito do maná, e o povo ainda assim já caiu em desobediência, o povo já foi infiel. Acabou de receber a palavra e mesmo assim o povo já foi infiel, tá? Então, era isso que eu ia falar, que eu vou falar na verdade nesse exato momento. Durante toda a trajetória bíblica, principalmente no Antigo Testamento, né, o povo de Israel ele foi infiel
em diversas ocasiões e também em diversos mandamentos, não só em um, não só em dois, muitas vezes em todos. Tá? E aí o que acontece? Diante de sua infidelidade, idolatria e também a não guarda do sábado, a quebra do mandamento e tudo mais, a tribo de Israel, o povo de Israel em si, ele foi alvo de quê? De guerras, de fome, de cativeiro, de escravidão, tá? Inclusive pelas nações babilônicas, Assíria e tudo mais. Então eu convido você a dar uma lida em Neemias, capítulo 13, tá? Dos versos 15 ao verso 22. Tá? Para você que não sabe, Esdras e Neemias, eles foram responsáveis, tá? Por trazer o povo de Israel para Jerusalém, tá? E reconstruir o templo de Jerusalém e os portões da cidade e os muros também, tá bom? E aí Esdras, na verdade Neemias, ele dá um grande exemplo, tá? Sobre a verdadeira guarda do sábado, que era um mandamento que já tinha sido praticamente esquecido pelo povo de Israel. Então, mais uma vez, eu peço a você que leia Neemias, capítulo 13, do verso 15 ao 22. A gente sempre convida vocês a darem sempre uma olhada na Bíblia, a ver o que a gente está falando aqui, se ela condiz com a sua Bíblia, com a palavra de Deus, tá? Porque é dessa forma que a gente deve estudar a Bíblia, tá? A gente ouve os vídeos, né? A gente escuta, mas aí a gente sempre vai na palavra de Deus para conferir. Amém. Bom, nós vamos falar agora um pouquinho dos exemplos de Jesus, tá certo? A gente já mencionou aqui algumas vezes que Jesus, ele tinha o costume de ter o seu momento com Deus, né? E Jesus, ele ia às sinagogas no sábado para orar, né? E também para fazer as pregações, que ele tinha esses momentos aí com Deus. Então ele gostava muito de ir aos sábados, né, às sinagogas. Jesus também ele escolheu o sábado para anunciar um ministério de pregação, libertação e cura. Muitas pessoas também falam que Jesus ele não cumpria a guarda do sábado porque ele curou no sábado, porque fez as suas seus ministérios, né? Fez o seu ministério no sábado. Sim, sim. Então as pessoas dizem, se Jesus curou, ele trabalhou. Não, ele não trabalhou. Ele fez ali o que era necessário para aquele irmão dele, entendeu? Se um cego, ele não estava enxergando e Jesus via ali a necessidade de fazer aquela cura, ele não estava transgredindo a lei. Muito pelo contrário, ele estava fazendo o bem. Tanto que na própria palavra diz que é lícito, né, você fazer o bem no sábado. Então aquelas pessoas que usam esse tipo de argumento também já está aí, já é um argumento inválido, né? E aí por que Jesus queria fazer isso no sábado? Porque o sábado é o dia do Senhor, né? Então ele gostava de fazer no sábado por conta disso, porque era o dia dele. E lá em Marcos 2,27 diz o seguinte, Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Bom, e aí com o tempo, né, o sábado, a guarda do sábado, ela passou a ser um fardo. E por quê? Porque as pessoas fazem de uma forma mecânica e também legalista. Encara o sábado como não pode isso, ou aquilo outro. E não é assim. O sábado ele foi feito por Deus como um presente para nós, para uma restauração, né, emocional, uma restauração espiritual e também de comunhão com Deus. Então, se a gente parar para pensar no sábado como uma lista de não podes, realmente vai ser horrível. A gente não vai sentir prazer em guardar o sábado do Senhor. Mas se a gente parar para pensar que foi um presente que Deus nos deu, como uma forma de descanso daquilo que nós fizemos durante toda a semana, do trabalho, das tarefas, e também de um momento de comunhão com Ele. Imagina você ter 24 horas de relacionamento com Deus, porque foi isso que tinha lá no Éden, né? Adão e Eva tinham aí 24 horas da presença do Senhor. Então isso realmente era uma dádiva, e é uma dádiva. Só que quando a gente leva para o outro lado, infelizmente, se a gente for pensar só nessa questão de não pode, eu não posso sair, eu não posso me divertir, eu não posso comprar, realmente você vai ter esse dia aí que é uma bênção, né, como um dia chato. Então que vocês possam refletir um pouquinho também nesse quesito de pegar esse dia
para ser um dia do Senhor. Você e Deus, você descansar e você se relacionar com Ele. É verdade. Essa questão do legalismo e da forma mecânica, ela é tão séria. E para você ter uma ideia de como estava sendo tratado o sábado, a pessoa não poderia andar mais do que 200 passos. A pessoa, porque estaria fazendo um trabalho, ou a pessoa não poderia cuspir no chão, porque estava regando a terra, que é um sinônimo de trabalho, ou seja, estavam transformando aquilo num fardo, como a Renata falou, e não um relacionamento de restauração espiritual e de descanso na palavra de Deus, né? A Renata ela mencionou aqui o Marcos capítulo 2, verso 27, e eu completo aqui essa parte das aplicações de Jesus, dos exemplos de Jesus, em Marcos 2, capítulo 2, verso 28, que diz: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém? Então, irmãos, o que isso significa? Isso é uma outra reivindicação, né, de Jesus à divindade, tá? E uma afirmação implícita de que foi ele quem instituiu o sábado lá em Gênesis 2, 2 e 3, ou de 1 a 3, né? E que esse dia é dele. Portanto, o sábado, ou seja, o sétimo dia, é o dia do Senhor. É o único dia do Senhor, o Shabat. Bom? E em outras passagens dos evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês podem verificar diversos milagres ocorridos em dia de sábado, pregações maravilhosas em dia de sábado, tá? Inclusive em Lucas, tá? Capítulo 13, do verso 10 a 17, é descrito um maravilhoso milagre a uma mulher que ela tinha um problema na coluna, no qual ela andava encurvada. E também nessa mesma passagem você vai ver como é que se diz? Uma observação severa ao chefe da sinagoga, tá? E aí eu convido vocês a darem uma lida no livro de Lucas, capítulo 13, do verso 10 ao 17, onde Jesus faz um milagre, onde ele cura uma mulher enferma com problema de coluna no sábado, e o chefe da sinagoga vai reclamar e tudo mais, e Jesus dá uma repreensão nele, tá? Ou seja, ninguém poderia se equiparar a essa lógica de Jesus, e muito menos ao amor que ele sente pelo próximo, ao amor que ele sente pelo povo, não é isso? Amém. Bom, e a última aplicação que a gente quer trazer para vocês é nos dias atuais, né? Eu e o Michel aqui em casa, o que a gente faz, né? A sexta-feira é o dia de preparação. Então a gente arruma a casa, troca a roupa de cama, coloca a melhor roupa de cama. No sábado é a melhor comida que a gente sabe fazer, né? Deixa a casa toda limpinha, cheirosa para a chegada do sábado. E também nos dias que a gente ia para a igreja, não nesse momento atual que a gente está da pandemia, mas quando a gente ia à igreja, sempre com a melhor roupa, porque tudo que for de melhor é para Deus, né? Então a gente sempre teve esse cuidado. E outra coisa é que a gente procura descansar, né, das nossas atividades da semana, ter aquela comunhão com Deus, fazer um culto familiar mais especial do que os outros dias. Então, assim, tem todo o cuidado, né, para que seja um dia realmente de deleite, que seja um dia bem saboroso, bem especial, tem Bíblia que fala até delícia, né? Sábado é uma delícia, então a gente tem todo o cuidado para que o dia realmente seja assim e seja ao lado do Senhor, tá bom? Tanto que tem uma passagem aqui ó, em Josué 24:15 que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, inclusive, a nossa casa, ela é toda preparada para Deus, para receber o sábado. Amém. A gente separou algumas perguntinhas aqui bem rapidinhas para reflexão, tá certo? A gente não vai se adentrar nesses quesitos, mas é mais para vocês refletirem um pouquinho também junto com a gente, claro. A primeira é: a lei foi abolida para nós? Será que realmente essa questão aí do Novo Testamento veio para abolir, né, os 10 mandamentos? Veio para abolir o sábado? Ou veio para cumprir, né, como também já falamos em vídeos passados? A segunda é: qual o dia de guarda para você? Né? Posso ser que você seja católico, pentecostal, assembleano, não sei. Mas, como a gente falou, a gente não quer ferir ninguém, tá certo? Então, é só uma pergunta também para refletir. A terceira: você tem ainda alguma dúvida se o sábado é somente para os judeus ou para toda a humanidade? Será que Deus, ele queria que o sábado fosse guardado apenas ali
né? Na travessia, por exemplo, de Israel, do povo de Israel, só os judeus, será que isso só se aplica para eles ou também para nós? E a última pergunta, quais obstáculos você enfrenta na guarda do sábado? Né? Quais são aí ainda aqueles empecilhos que tem na sua vida para a guarda do sábado? É um emprego? É alguém da sua família? É uma igreja que você frequenta? Então, assim, a gente quis trazer essas perguntinhas para reflexão mesmo, tá certo? É isso aí, irmãos. E para uma reflexão final, eu vou dizer o seguinte: não tenha mais dúvidas a respeito do sábado, se no seu coração você sente a necessidade de mudar, tá? Se você ainda tem conflito por conta de sua religião, né, que não guarda o sábado, ou se é por causa do trabalho que você não guarda o sábado, entregue o seu coração ao Senhor. Ele vai iluminar a sua mente e, o mais importante, o seu coração. Tá? E essa relação de fé e confiança em Deus, simbolizada e aprofundada quando descansamos no sétimo dia. Aí eu faço uma referência a Filipenses 4, verso 7, que diz: é a paz que excede todo o entendimento. Amém. Amém? Tenha em mente que essa questão, como falamos aqui, a guarda do sábado, para nós, seguimos apenas a Bíblia, nossa regra de fé e doutrina, sem querer fazer nenhum levante apologético aqui a respeito de igrejas. Então, irmãos, é uma questão muito difícil e é uma questão, assim, a gente vê muitas pessoas migrando de uma religião para outra, porque as pessoas, elas passam a estudar mais as escrituras, elas começam a se questionar mais a respeito do que estão fazendo de sua vida, tá? E isso não é com relação somente ao sábado, mas em diversas outras coisas, tá? Então, a guarda do sábado, ela é sim o memorial da criação, e ele é muito importante para todos nós, para que possamos guardar o dia correto, tá? As pessoas muitas vezes deixam de trabalhar, deixam de guardar o sábado porque precisam trabalhar, tá? Para sustentar a sua casa, sustentar a sua esposa, sustentar os seus filhos. E é sim algo muito difícil. Por isso, eu disse a você que você deve entregar esse tipo de coisa e qualquer outra coisa que esteja pesando em seu coração a Deus, porque Ele vai iluminar a sua mente, Ele vai iluminar o seu coração, e então você vai poder entender toda essa diferença e você vai poder fazer as escolhas corretas de acordo com os mandamentos da Bíblia. Amém? Que Deus abençoe você, sua família, sua casa, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, deixe também nos comentários o que você está achando da série sobre os 10 mandamentos, tá? E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, né? Faça a palavra de Deus chegar aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus familiares, porque espalhar a palavra de Deus é o mais importante. Amém? Nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus.